tradicional e aí de vários segmentos. E a gente vai falar um pouco para vocês aqui de Padeiro 5.0. E antes de falar um pouco do Padeiro 5.0, bom, Evaristo, Jânio e Luci, a gente dá treinamento e desenvolvimento de pessoas, processos e negócios, né, porque a gente entende que sem processos e sem pessoas não existe negócio. Né, então a gente trabalha nesse tripé. A gente dá alguns treinamentos, aqui só são alguns treinamentos que nós damos, treinamento de desenvolvimento comportamental, então a gente sabe como é importante hoje em dia, né, o comportamento das pessoas, não só a parte técnica, mas também a parte comportamental. Equipe, a gente sabe como é importante para o líder gerir uma equipe e como é importante para as pessoas que estão na equipe, né, ter um comportamento adequado também para que a equipe possa funcionar. Administração de conflitos, quase não existe conflito nas empresas, né, a gente fala sempre que é tudo mil maravilhas, tudo um sonho, né, a gente sabe que existe muito isso e a gente tem processos para que facilite a comunicação e que evite esses conflitos e que eles sejam prejudiciais à empresa. Treinamento de desenvolvimento de liderança e gerencial, então a gente sabe como é importante você ser líder e não é fácil ser líder, né? Cada vez que você dá alguma função na empresa, você tem um comportamento diferente, então a gente motiva as pessoas, ensina as pessoas como se portar em cada degrau que ela subir. Treinamento de vendas e comercial, e aí uma parte que a gente acha super importante, que a gente conseguiu juntar, né, nós três, pela experiência que nós temos de algumas empresas, que é a parte de retaguarda. Como é importante a parte de retaguarda, e muitas vezes as empresas, as pessoas não veem a retaguarda, mas ela é uma parte muito importante das empresas. Aí algumas empresas que nós trabalhamos, né, então Rede Graal, Rancho Português, Padaria Santa Marcelina, Natura, Ito, Emerson, que mostra que a gente tem, né, uma facilidade de navegar por vários segmentos. E aí falando um pouco de Padeiro 5.0, a gente foi pesquisar um pouco, entender um pouco como é que é esse mercado e como é que funciona as pessoas que tiveram sucesso. E aí a gente tentou trazer um pouco para vocês de um caminho, né, apenas um caminho entre outros caminhos que vocês podem fazer para vocês poderem ter sucesso. E a primeira coisa que a gente viu, né, e aí analisando um pouco, né, ser padeiro é uma arte. Né, a gente fala muito dos pintores, os pintores eles trazem, né, nas pinceladas a arte e trazem o sonho. Né, a gente fala que o padeiro ele traz a arte, o sonho, o aroma e aquela lembrança de alguma coisa que alguém já viveu. Né, quem não lembra de um pãozinho quente na mesa, quem não lembra de um pãozinho quente no final da tarde. Então, assim, essa lembrança, a gente fala que vocês são artistas, e são mesmo. E aí duas coisas que são super importantes, né? Como a gente comentou no começo, né, que é o conhecimento técnico, realmente tem que conhecer tecnicamente, né, como se fabrica o pão e os equipamentos também, mas tem um ingrediente especial aí que começa a cada vez fazer a diferença, né, nesses padeiros que fizeram sucesso, que é a parte comportamental. E aí, entender um pouco disso, né, então quando a gente fala da parte de ferramenta, então compreender a ciência por trás da produção de cada item, então a gente sabe que você fazer um pãozinho e você fazer um produto, né, um pão rústico, é completamente diferente. Se você não dominar a técnica, você não vai conseguir entregar o produto que deve ser entregue. Trabalhar técnicas diferenciadas, então conhecer, né, as técnicas que você pode estar evoluindo e evoluir sempre, né? Por isso a gente fala que você tem que sempre buscar conhecimento. E conhecer bem os equipamentos, que aí assim, cara, se você não conhecer o equipamento, todo o trabalho que você faz na retaguarda, a hora que você vai lá assar o pãozinho, você não vai ter o resultado que você quer. E uma coisa muito, né, eu acho que muito importante, é que você tem que se preocupar com a segurança alimentar. Né? Por duas coisas. Porque o cliente merece isso e zelar pela reputação do lugar que você trabalha. É muito legal quando você fala assim, o lugar onde eu trabalho, ele segue todas as leis que precisam ser seguidas, não só por seguir a lei, mas por pensar também no cliente. E aí, quando a gente fala de comportamento, né, e uma coisa que às vezes é muito engraçado, eu vim da área de marketing também. Então, o que acontece? Quando você vem da área de marketing, você quer criar e quer empurrar o cliente a consumir. Quando, na realidade, deve ser o inverso. Eu tenho que buscar o que o cliente quer e aí, em cima disso, eu posso criar, né, da minha forma, aquilo que é melhor para ele.
mas o cliente ele tem que vir em primeiro lugar. Não pode o meu ego substituir o cliente. E primar pela qualidade de todos os processos, porque às vezes a gente faz todo um processo de retaguarda e esquece que eu também sou obrigado, sou responsável como aquele produto vai ser entregue para o meu cliente. Como é que ele vai ser entregue, como é que ele vai ser passado para o meu cliente. Isso é importante também, e cada vez mais, a gente fala sempre nas empresas, que todo mundo é responsável pela qualidade. E essa qualidade aí começa na retaguarda e vai até o ponto de venda. E uma coisa que foi muito comum, discutindo com alguns profissionais de sucesso, que é assim, adquirir novos conhecimentos e repartir conhecimentos. Isso são duas coisas muito importantes, tá, gente? Muito importante mesmo. Quando a gente pega, e aí começa a estudar um pouco, e aí entender um pouco porque isso é importante, 95, daí um psiquiatra americano, William Glasser, ele diz o seguinte: 95% de efetividade do nosso aprendizado está quando ensinamos. Quando a gente ensina, quando explicamos algo, então a gente aprende, porque para explicar alguma coisa a gente vai ter que aprender de novo, então a gente aprende duas vezes. Quando resumimos algo para sermos mais diretos, então assim, às vezes você pega um livro muito grande e você tem que passar aquele conteúdo e usar uma linguagem que seja conveniente para aquele público também. Quando montamos uma estrutura que será apresentada, quando elaboramos conteúdo para diferentes públicos. A gente fala muito, e quando a gente fala de diferentes públicos, porque nem todo mundo tem a mesma educação, nem todo mundo estudou da mesma forma que você. Então você tem que saber o público que você está lidando para que você possa usar a linguagem adequada. E aí tem uma frase do Ricardo Amorim que a gente acha muito legal, que é: quem ensina aprende duas vezes, quem pratica ou quem ensina aprende 3 vezes, quem não pergunta não aprende nada. Acho que aqui engloba muita coisa, porque assim, quando você ensina, você aprende, quando você pratica com aquela pessoa que você está ensinando, você aprende mais ainda. Agora, se você não perguntar, se você não for curioso, você não aprende nada. E o que é legal para você repartir conhecimento, que você começa a ter tempo para fazer pesquisa, a ter tempo para ir buscar coisas novas. Então você amplia o tempo para estudos de novos ingredientes, amplia o tempo disponível para diferentes experimentos, então você consegue fazer coisas novas, experimentar bastante, e amplia o tempo para pesquisa com novos processos de produção e fabricação. Eu acho que o que eu estou falando aqui não é novidade para vocês, ainda mais para um grupo tão seleto que já ganhou tantas premiações, então a gente sabe que isso é super importante. E eu estou correndo um pouquinho, gente, porque a gente tem um tempo e aí eu também não quero prolongar muito o tempo que a gente tem aqui. E aí, assim, você consegue, e aí a gente vê, que a gente fala de papel do líder, porque os padeiros são líderes também. E se ele não souber multiplicar conhecimento, se ele não souber buscar conhecimento, vai ficar uma coisa complicada. Mas também ele tem um papel muito grande de lidar com a equipe dele. Então, assim, quando ele consegue lidar com a equipe, consegue fazer com que a equipe esteja junto com ele consegue multiplicar ideias, porque ele não é dono da verdade. E quantas vezes a gente aprende com pessoas que nós ensinamos e você tem uma resposta dentro da sua própria equipe, pessoas que foram buscar igual a você o conhecimento no mercado. Engajamento da equipe, quando a pessoa participa, quando a equipe participa, quando os membros da equipe participam, eles se sentem mais engajados. Valorização do trabalho da equipe, então eu como líder eu tenho que valorizar o trabalho da minha equipe, tenho que desenvolver essa equipe, puxar para que eles vão, que eles busquem também conhecimentos novos, e tenho que reconhecer a equipe. A hora que eu faço isso, eu tenho realmente o papel de líder, e o padeiro ele tem que exercer esse papel de líder. E aí tem o mais legal de tudo isso, que a gente perguntou também das pessoas que conquistaram os prêmios, que é o seguinte, reconhecimento por outros profissionais do mercado, quem não quer isso? O reconhecimento que vocês estão tendo aqui, super bacana, e tenho certeza que para vocês está sendo muito legal. Reconhecimento pela equipe que você trabalha, é muito legal quando você sai de uma empresa, a pessoa lembra de você, e comenta que trabalhei com aquele padeiro, que ele me ensinou muita coisa, que eu acabei aprendendo muita coisa e que ele conhece muita coisa. Maturidade na gestão de liderança, então assim, as pessoas te veem como líder, isso é super importante também. E responsável pelo desenvolvimento e crescimento profissional das pessoas. A gente fala o seguinte: a hora que você fechar isso aqui, você consegue ser a estrela do mercado. Repartir conhecimento nada mais é
e garantir a qualidade do produto e de todo o material que vocês vão estar desenvolvendo e vocês desenvolvem hoje. Então, a manutenção do padrão no processo que vocês têm praticado é o mais importante. E isso envolve o treinamento da equipe, porque o padeiro não faz sozinho. Ele tem a criatividade sozinho, mas ele precisa dos companheiros, ele precisa da equipe, ele precisa da colaboração dos demais. E para busca de multiplicação desses conhecimentos, é necessário sempre o aperfeiçoamento contínuo, como já foi falado, porém, trazer esse conhecimento novo e multiplicar dentro do próprio local de trabalho. Então, montar oficinas dentro da própria equipe vai ajudar com que novos talentos sejam aflorados ali. É muito importante. Então, buscar conhecimento legal, mas também fazer essas oficinas para multiplicar esse conhecimento. A criatividade e inovação dos produtos é uma mescla. Ela sempre vai estar atrelada, como é hábito de vocês, a novas implementações, né? Cada vez que você traz ou que você vê algo diferenciado, você consegue inserir num produto seu, seja decoração, seja uma receita diferenciada, ou seja a introdução de um novo sabor, para que você possa também ampliar daí os produtos da sua empresa. E o padeiro líder, né, o padeiro excepcional, realmente ele precisa ter essa postura, ele precisa ser um exemplo para a equipe. E como ele consegue isso? Ele consegue isso sabendo lidar com as emoções dele, sabendo lidar com as emoções da equipe dele, para que ele possa ter um ambiente saudável de trabalho, se adaptar bem a mudanças, né? Ou seja, em que local de trabalho a gente não encontra necessidades de mudanças e eventos inesperados. Então, essa postura de liderança o padeiro precisa ter. E muitas vezes ele não está preparado para isso. Ele está preparado para elaborar uma boa receita, elaborar um bom produto. Mas a liderança é muito importante. Padeiros são artistas e fazem tudo que a gente sonha, todos os pães que a gente ama. E os padeiros que ajudam os outros, que ajudam a equipe, que ajudam e colaboram entre si, eles são muito mais, porque eles são inspiração. E essa inspiração que faz a diferença, né? O padeiro inovador e interessado, ele pode ir além, ele pode sair um pouco da produção e entender um pouco mais sobre estratégias de vendas, para que ele possa dar opiniões para uma exposição, uma rede social do produto, ou para uma promoção diferenciada de algum item novo, até mesmo se envolver para compreender como é que funciona o atendimento ao cliente, para que ele não tenha receio de chegar no balcão e contar a história do pão e dar enfoque sobre um processo, algo diferenciado que a empresa está oferecendo ali para o cliente. E isso vai trazer maior conexão com o próprio cliente e vai trazer mais pessoas para a padaria, tá? Para a padaria, para a loja de pães, enfim. Em resumo, o papel do padeiro vai muito além da culinária. Ele realmente é uma expressão de paixão. E quando a gente está apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente consegue transmitir isso. Imagina você, como padeiro, transmitindo isso para um cliente seu, atrás do balcão, com uma postura de líder, é realmente maravilhoso, né? A gente queria finalizar com uma frase, né, acho que bem conceitual aí, para que vocês memorizassem, né, o trabalho de vocês. E essa frase nunca desista dos seus sonhos. Se você não encontrar uma padaria, você encontra na outra. Né, a gente queria trazer um pouco disso para vocês, né, eu acho que é uma brincadeira aqui, mas que a vida deve ser leve. O que a gente queria passar um pouco para vocês é isso, que a gente tem que trabalhar, sim, tem que buscar as coisas sim, mas também tem que gostar muito daquilo que faz e levar a vida com maior leveza. Muito obrigado.